refúgio e minha fortaleza. Com meu Deus, em que deposito a minha confiança. Meu testemunho que terça-feira retrasada, né? É que em 2022 eu achei um nódulo na minha mão direita, que o médico suspeitou do aspecto dele de ser maligno. E fiz a biópsia, deu negativo, como já tinha esse testemunho logo depois. E quando foi agora em 2024, em dezembro, eu fiz o meu preventivo, né? Onde eu vi entre as mulheres e homens, os mestres da terra está aí para cuidar de nós, né? E aí eu fiz meu preventivo e foi o último dia que eu estava trabalhando, que eu ia entrar de férias naquele dia, então eu peguei o resultado sem olhar e levei lá na médica. Não era nem o meu médico que eu costumo ir, né, no ginecologista, e eu fui ali aleatoriamente numa consulta que eu consegui encaixe, e eu cheguei lá na médica, levei meu exame, não tinha aberto meu exame, e ela virou para mim e falou assim: você está com câncer. E eu dei um grito na sala dela e disse: o quê? Como assim estou com câncer? Você está com câncer. E eu falei assim: não tem como eu estar com câncer. Ela: você está com câncer. Eu falei assim, e aí eu fiquei muda, não consegui nem respirar, né? Fiquei sem saber o que fazer. E ela falou assim: você vai esperar daqui a 6 meses para colher novo preventivo. Eu falei assim: doutora, essa é brincadeira, né? Ela acaba de dizer para mim que eu estou com câncer, vou ter que esperar 6 meses, porque assim, toda a nossa prática de enfermagem, né, de conhecimento vai embora. E aí ela falou assim: não, Vanessa, você tem que esperar os 6 meses, porque ele precisa desenvolver ou não, a gente precisa dar esse tempo para realmente confirmar o câncer. Mas você está dizendo para mim que eu estou com câncer? Aqui já está dizendo que você tem umas células indeterminadas, indetectadas, que possam ser câncer. Então você tem 50% de ser câncer. E aí eu fiquei muito nervosa, já saí dali limpando dentro do caixão, né? Porque é assim que a gente recebe um diagnóstico desse. E aí fui para casa, continuei trabalhando, vim para casa, eu falei só com o Anderson, não comentei com ninguém da minha família, né? E só misericórdia. E aí falei com o Anderson: Vanessa, vamos orar e vamos crer no nosso Senhor. E logo depois o Anderson entrou de férias. E aí nós viemos na terça-feira para a oração. E aí Anderson e eu viemos no propósito, né, nesse sentido. E a irmã Elba, eu tive a oportunidade, a irmã Elba se levantou quando eu voltei no meu grupo e falou assim: Vanessa, Deus mandou dizer para você vir 3 terça-feiras, né, irmã Elba? 3 terça-feiras no mesmo propósito. Aí eu falei para ela assim: mano, vai ter como, porque o Anderson não tira 30 dias de férias, ele tira menos dias. E aí ela falou assim: eu não sei como, mas Deus mandou você vir 3 terça-feiras. E aí eu fui para casa e fazer as contas, porque o Anderson só tirou 18 dias. E a conta ela tinha certinho. Dava terça-feira, o Anderson voltava a trabalhar na quarta-feira. Eu falei assim: Anderson, a irmã falou para a gente vir fazer 3 terça-feiras no mesmo propósito. Então vamos. E nós fizemos 3 terça-feiras no mesmo propósito. E aí passou Natal, passando o meu aniversário, passou Ano Novo. E aí janeiro, foi naquela aflição: Senhor, tem misericórdia. Quando foi final de janeiro, eu encontrei com o meu ginecologista dentro do elevador do meu trabalho e falei com esse: doutor, a médica falou comigo que eu estou com câncer e mandou eu esperar. Ele falou: Vanessa, calma, respira, me manda o seu exame, que a gente vai ver. E aí mostrei para ele assim: Vanessa, deu algo diferente, mas calma, vamos esperar. Você vem no meu consultório, você vai usar um creme, você depois de 10 dias, você vem no meu consultório. Bom, passou um mês, eu não conseguia nem ir no consultório dele, colher o exame novamente, porque o medo era tão grande que eu não tinha nem força para ir fazer o exame. E aí, quando chegou no final de fevereiro, eu falando com o senhor: eu preciso colher o exame, mas eu não tenho coragem. E ele falou assim: Vanessa, a gente não quer um Deus vivo. Você precisa colher. Se você tiver, tem que fazer o tratamento. Se não tiver, você tem que saber como dar resposta. Não adianta você ficar nessa missão, porque ele fazia outros planos. Não porque em janeiro, em fevereiro, falando assim: não, você não tem que fazer plano nenhum. Eu só quero fazer plano depois do exame. E ele sempre batia em mim: Vanessa, temos que crer em Deus. Você não crê no seu Deus, temos que crer. E eu falei assim: não, eu tenho que reagir, não posso deixar, né, a peteca cair, cuidar. O livro preventivo, e aí demora 15 dias de preventivo, aquela coisa toda.
quando foi início desse mês de março, não, final do mês, eu colhi em março, o preventivo, foi na primeira semana de abril, eu fui até ele olhou o exame e falou assim: Vanessa, a gente precisa confirmar o terceiro exame, porque é o protocolo, né? Mas eu posso dizer que o seu exame, pelo que eu colhi, como foi colhido, você pode ficar tranquila. Você não tem câncer nenhum. Você não tem câncer. Se tinha alguma coisa, o seu próprio organismo já expeliu. Tá? Então você não fique despreocupado. A gente vai colher o segundo exame, né, para confirmar o terceiro, mas você não tem câncer. E isso é tudo para a honra e a glória do Senhor. Não é que eu sou merecedora da graça dele, mas a graça dele me alcançou. E eu creio que Deus vai fazer maravilhas e sinais aqui neste lugar, porque o Senhor tem feito. E assim eu agradeço a Deus por mais essa vitória, porque eu sei que são inúmeras vitórias que Deus tem feito em minha vida, mas essa é uma das mais e mais maravilhas que o Senhor tem feito. E eu agradeço a Deus, agradeço os irmãos. E eu vejo que não souberam, que muitos irmãos já orando por mim, que Deus mandou orar, mesmo sem saber o que eu estava passando, porque o Senhor conhece o que está oculto, né? Eu não contei com minha família, mas a Luciene teve várias pessoas comigo que estavam em propósito comigo, minha mãe, a Eliane, que Deus usou lá em Cabo Frio. Parece que estou orando com você, porque eu tive um sonho assim, e você estava orando comigo, e eu que estava com câncer. E eu falei